Tem pessoas que realmente desde pequenos já sonham com essa carreira, já querem algum tipo de atividade em ciência. Eu diria que não é exatamente o meu caso. No meu caso, eu gostei sempre da parte de exatas, cálculo, matemática, física, e foi se consolidando à medida que eu fui tendo oportunidades, né, de estágio, de convivência, de emprego, de trabalho, e assim a gente fui levando. Eu diria, esse é o meu perfil. Bem, o meu interesse surgiu basicamente quando estava encerrando o colegial, fazendo os cursinhos pré-vestibular, e eu fui ver o que havia de opções, né, para a minha formação. E conversando com colegas, eles elogiaram muito o curso da Física da Universidade de São Paulo, né? E eu sempre gostei muito da parte de exatas, física, matemática. Então, surgiu esse interesse. E então entrei na Física da Universidade de São Paulo e fui entrando, né, com esse conhecimento, né? É um curso muito interessante, é um curso, né, bastante aprofundado, envolve muita física, muita computação, né? Uma parte científica realmente avançada. Isso eu gostei bastante. Na verdade, na década de 70, grande parte da pós-graduação estava se organizando na Universidade de São Paulo. E a minha carreira é um pouco interessante, porque eu fiz graduação em Física, depois fiz mestrado em Oceanografia Física, doutorado fui para Meteorologia, livre docência voltei para Oceanografia Física. Quer dizer, sempre atuando no Instituto Oceanográfico, mas o Instituto Oceanográfico na época não tinha doutorado. Então, eu fiz doutorado na Meteorologia, sempre na USP, né? E voltei aqui sempre na livre docência. Quer dizer, sempre atuando no Instituto Oceanográfico, inclusive grande parte como docente, sou docente desde 1981 aqui no Instituto Oceanográfico, né? Então, a docência já está fazendo 41 anos também, né? Então, 50 anos de universidade e 41 anos de docência. E, então, a minha carreira foi sempre na Universidade de São Paulo. Então, graduação na Física, mestrado em Oceanografia Física, doutorado em Meteorologia, livre docência em Oceanografia Física. Aí, na verdade, depois do mestrado, eu fiz um estágio em Bidston, na Inglaterra, no Reino Unido, durante praticamente meio ano. E depois do doutorado, fiz outra vez um estágio, praticamente de meio ano, também em Bidston, Inglaterra, no Reino Unido. Foram os contatos que eu tive maiores com grupos no exterior. Hoje em dia, na verdade, com internet, se tem contato praticamente permanente com vários grupos no exterior. Mas na época, então, foi a oportunidade que eu tive de ter o contato com grupos de pesquisa, né, que eram os mais avançados no tema específico que eu tinha interesse, que eu estava me formando e que depois passei a atuar de uma forma realmente permanente. Quando eu entrei aqui no Instituto Oceanográfico, eu fui inicialmente orientado por um professor que vinha da Irlanda, chamado John Rock, né? E depois, Norman Rock, né? E depois eu passei para a orientação do Almirante Franco, que chegou a ser diretor do nosso instituto, né? E depois passei para a orientação do professor Afrânio de Mesquita. Bom, eles trabalhavam basicamente na análise de marés. Estudo de marés foi o meu início, a minha entrada no instituto. E mantive sempre esses estudos sobre marés, né? E logo depois também adicionei a parte de modelagem numérica, que é a representação do comportamento do oceano por programas de computador, né? E aí me especializei, passei a ser realmente responsável por essa disciplina, na graduação e na pós-graduação, né, a parte de modelagem numérica, mas sempre continuei atuando na análise de marés, com os orientadores que passaram a ser meus colaboradores, que eu também passei a ser professor. Então, trabalho basicamente com marés e modelagem numérica. Agora, a ciência se desenvolve muito, então a parte de marés também, ela passou a ter a possibilidade de medições do nível do mar por altimetria,
né, por satélite, altimetria, e eu também passei a atuar nesse campo também. A parte de modelagem também se desenvolveu muito. O que era antigamente só modelagem e representação da dinâmica do oceano, passou a incorporar também a modelagem de processos geofísicos, processos biogeoquímicos, ondas, né? Então, também a gente procura se atualizar, atuar também nesse campo. Mas, digamos, o meu foco maior, básico, é a parte de análise de séries temporais e modelagem numérica. Agora, são dois mundos. A análise temporal, você analisa o nível do mar, temperatura, salinidade, correntes, dados biológicos, dados geofísicos. A parte de modelagem, que antigamente era restrita somente à hidrodinâmica, agora envolve modelagem de ondas, transporte de sedimentos, poluentes e assim por diante. A ciência vai para frente, felizmente. O meu início nessa atividade científica na Universidade de São Paulo, na década de 70, basicamente, que eu entrei como estagiário, depois como professor. Na verdade, naquela época, havia uma atuação bastante grande, né, do nosso grupo na parte de medições. Então, a gente seguidamente fazia saídas de campo, saídas de barco ou medições costeiras, certo? Ou atividades nas bases de Canané e Ubatuba. Então, nós temos uma atividade muito grande na parte de amostragem, né? E, paralelamente, a gente tinha o processamento de dados, também tínhamos a parte de processamento de dados, com a parte computacional, com os modelos. Então, eu diria que na década de 70 e 80, o meu grupo atuava muito, né? Tanto na parte amostral, né? Com saídas de campo, idas às bases, como na parte processamento de dados, análise de séries temporais e processamento de modelos. Então, o fato é que a ciência se desenvolve e, à medida que o tempo vai passando, década de 90 principalmente, a automação em oceanografia física aumenta de uma forma impressionante. Quer dizer, a gente passa a contar muito com equipamentos fundeados, né, que fazem medidas por longos períodos, depois a gente recupera os equipamentos e processa os dados. Aumenta muito o número de medições por satélite, de uma forma impressionante, certo? Então, e aumenta muito a automação. Hoje em dia, então, nós temos gliders, né, que são equipamentos autônomos que vão para o meio do oceano, fazem as medidas e voltam. Então, eu passei a atuar bem mais na parte de processamento de dados e processamento de modelos, né, e um pouco menos na parte de obtenção de dados, certo? Agora, é uma contingência, eu entendo, como o desenvolvimento da ciência está acontecendo. E, hoje em dia, temos muitas equipes que são muito especializadas na obtenção de dados. Então, hoje em dia, temos laboratórios de instrumentação oceanográfica, laboratório de dados oceanográficos, laboratório de calibração aqui no nosso instituto, e essa parte se tornou muito desenvolvida. Então, a gente acaba tendo um grande apoio desses laboratórios e eu tive uma participação menor nos últimos anos na parte de amostragem, na parte de saídas de campo, participação em cruzeiros. Foi muito na minha formação nos meus primeiros 20 anos de atuação em oceanografia. Mas diria que nos últimos 10 anos, principalmente, a gente tem muito acesso a muitos dados, porque, inclusive... A informação está disponível. Exatamente. Hoje em dia, muitos grupos produzem dados, disponibilizam esses dados e você continua processando os dados e também modelos de uma forma realmente muito eficiente. Olha, essa pergunta, para mim, realmente não teria assim, muita resposta. Eu não teria assim... Eu não tive assim uma grande procura pelo meio
acadêmico, não tive assim um contato muito grande com professores, não era o meu nível, nem nível social ou científico, ou, não era, eu era um bom aluno, realmente, felizmente, dessa parte, eu era um bom aluno no colégio, tinha boas notas, estavam em boas colocações na classe, tinha contato com os professores do colégio, mas eu acho que também, a década de 50, 60, quando eu era jovem, adolescente, o nosso contato não era tão grande. Hoje em dia, as pessoas têm contato com tudo quanto é instituição, países diferentes. Na minha época, quando eu tive a primeira saída para o exterior, eu tinha 26 anos, 27 anos. E para mim, para nós, foi algo assim ordinário. Quer dizer, eu tive que preparar essa saída 6 meses antes. Nós mandamos uma carta para a Inglaterra, depois recebemos a aprovação. Aí era um outro padrão, sabe? Então, hoje em dia, jovens com 14 anos, 15 anos já vão para o exterior, já têm contatos com instituições, com colégios, com faculdades. É um pouco diferente. Provavelmente eu sou de uma época em que o contato não era tão grande. Eu tinha meus amigos, o clube, a sinagoga, a escola, uma vida social muito boa, não tenho nada que reclamar. Mas eu não tinha, assim, saída para fora, ou atividade numa universidade, para mim era algo assim, ou contato com docentes de universidade, estava fora. A ciência é importante, porque ela ajuda muito o desenvolvimento da sociedade, o movimento do ser humano, a sobrevivência, a ter boas condições de vida, boas condições de convivência. Esses aspectos eu acho muito importantes. Então, eu tenho um gosto muito, muito grande pela ciência, porque ela me possibilitou me desenvolver a mim mesmo, né, como pessoa, como conhecedor como conhecedor da ciência, né? Como pessoa de maior nível tecnológico, né? Esse é o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto, na minha opinião, é desenvolver a sociedade, desenvolver o ser humano, dar melhores condições de vida, isso é muito importante, é o primeiro ponto. Segundo, eu acho importante também, nas minhas atividades, transmitir esse conhecimento para mais pessoas, quer dizer, não só restringir para mim ou para a minha classe. Então, eu procuro ter uma atividade de difusão cultural, difusão de sonografia, bastante grande, eu acho importante. Então, eu tenho tido, nos últimos anos, uma atividade muito grande em cursos de especialização abertos, né? E cursos de divulgação abertos. Então, esses aspectos eu acho importantes. Eu acho que Deus deu inteligência para o homem realmente poder aproveitar no seu mundo, saber viver, saber conviver, certo? E ter um desenvolvimento harmônico entre as pessoas, né? Entre as nações. Isso tudo, para mim, é realmente muito importante, certo? Claro, também além da minha sobrevivência, da minha atividade profissional. Mas tem esse retorno que eu prezo muito, me dá um gosto muito grande. Para você ter uma ideia, eu já completei meu tempo de aposentadoria, mas eu continuo. Já faz 3 anos que eu poderia me aposentar, mas felizmente a universidade permite, eu gosto, então continuo. Então, o importante é a gente desenvolver, participar, progredir, ajudar outros cientistas. Tem sido um gosto muito grande para mim. Eu acho que muito, muito importante é que as pessoas se envolvam conhecendo o campo em que vão se envolver. Quer dizer, não vai tentar entrar num assunto que você não conhece bem, não tem mínima informação. E hoje em dia nós estamos na época da informação. Hoje em dia você liga o computador, liga o celular, já está em contato com o mundo. É muito importante
e pesquisar sobre os assuntos que vai se envolver, conhecer pessoas, conversar com as pessoas, participar de eventos. Isso ajuda muito a pessoa a tomar decisões de participação na sua vida, seja na ciência, seja em outras atividades profissionais, de uma forma consciente, né? Que não vai se arrepender depois, não vai se decepcionar, não vai jogar tudo para cima e desistir. Então, e hoje em dia nós temos as opções de contatos muito, muito grandes. O nosso instituto, por exemplo, ele oferece curso de difusão aberto à comunidade. Então, venha, veja o que é a ciência, veja onde as pessoas atuam, como elas atuam, quais são os retornos, qual que é o retorno financeiro. Veja tudo. Seja bem consciente. Onde você está indo? Vale a pena? Você realmente gostou? Ótimo. Se não, tenta outra coisa. Não tem problema nenhum.